Oi, pessoal, eu sou a Trini, Brand Manager aqui na Treble AI. E aqui a gente ajuda empresas a automatizar processos, personalizar interações e melhorar a comunicação com os seus clientes através do WhatsApp Business API. E hoje eu estou com o Gabriel, o nosso Onboarding Specialist, para falar sobre como o fluxo de automação pode transformar a área de real estate. Assim a gente otimiza processos e alavanca os resultados dos nossos clientes. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Trini, tudo bem com você? Tudo ótimo. Gabi, o que você vai falar sobre hoje aqui com a gente? O que você vai mostrar? Bom, queria mostrar para vocês um fluxo, né, um inbound, né, automatizado para empresas que são do segmento de real estate, segmento imobiliário. Obviamente que a Treble atende diversos outros segmentos, mas no episódio de hoje eu quero mostrar um fluxo automatizado focado nesse segmento, tá? Então, como vocês podem ver aqui, né, a gente tem um fluxo criado na Treble e, para começo de conversa, a gente pode utilizar uma das features que a gente tem, que são os blocos condicionais, que estão aqui nos blocos avançados e que possibilitam a gente utilizar condicionais, como o próprio nome diz, para direcionar os clientes em diferentes caminhos e assim a gente otimiza a experiência deles, tá? E quando a gente fala de real estate, só para quem está assistindo a gente entender um pouco mais, a gente está falando de que áreas especificamente aqui para esse fluxo, ou seria para qualquer coisa relacionada com compra e venda, aluguel de imóveis, enfim, o que exatamente a gente vai falar sobre? Ó, para esse fluxo aqui, o que a gente tem é justamente uma automação que vai servir tanto para a gente conhecer o cliente, saber se ele quer comprar um imóvel ou alugar um imóvel, tá? Então, a gente pode ter dentro de um mesmo fluxo diversas perguntas que vão servir para a qualificação do cliente, saber exatamente aquilo que ele precisa, né? Se é um aluguel, se é uma venda ou se é até uma compra de algum imóvel. Legal. Tá? Então, como a gente viu aqui, a gente pode utilizar os blocos condicionais, né, justamente para direcionar os nossos clientes por diferentes caminhos, né, dentro de um fluxo. Tá? E para isso a gente pode utilizar variáveis da HubSpot ou mesmo variáveis que são nativas da Treble. Tá? E aqui, como a gente pode ver, a gente vai criando o nosso fluxo. Então, a gente pode fazer perguntas de qualificação, como, por exemplo, o e-mail, ou o nome, e a gente pode sempre salvar essas informações dentro da HubSpot para a gente saber exatamente quem está entrando em contato com a gente. E como a gente pode fazer isso? Simplesmente salvando uma resposta como variável. E isso é super, super simples, tá? E aqui a gente vai fazendo as perguntas justamente de qualificação do nosso cliente. Então, por exemplo, eu pergunto para ele se ele quer comprar ou se ele quer alugar um imóvel. E aqui, Trini, a gente tem uma outra funcionalidade que é muito interessante, é muito importante, vários clientes utilizam, que é a ação no CRM. E a ação no CRM que possibilita a gente salvar uma informação que é registrada na Treble lá na HubSpot. Assim, as empresas elas podem ter a informação completa de todos os seus clientes, saber exatamente aquilo que eles estão procurando. Bacana, mas aqui na Trouble a gente não faz integração apenas com a HubSpot, né? Você mencionou a HubSpot, mas a gente também integra com a Salesforce, não é isso? Correto, sim. A gente hoje tem integração com a HubSpot e também estamos com uma integração na Salesforce e, quem sabe, no futuro vamos ter integrações com outros CRMs como Oracle, Monday, etc, etc. E tem alguma diferença desse fluxo se a gente estiver falando de HubSpot ou se a gente estiver falando de Salesforce? Bom, a Salesforce tem algumas pequenas diferenças na configuração, tá? Mas digamos que a estrutura do fluxo, as features que nós vamos utilizar é a mesma. Então, isso oferece uma experiência para o cliente bem mais fluida, porque, não sei, pensa assim, um cliente que antes tinha uma integração com a HubSpot, mudou para Salesforce, digamos que ele vai ter que reconfigurar o fluxo dele e não é isso que a gente quer. A gente quer, obviamente, um processo sem fricção, né, por parte dos nossos clientes.
Isso é maravilhoso. Então, quer dizer que para você que é cliente HubSpot ou cliente Salesforce que resolveu mudar de CRM, a gente então mantém essa mesma carinha, porque essa é a nossa plataforma e tudo aqui na Treble a gente tem muito essa ideia de ter tudo integrado num só lugar. Então, é muito bacana porque você consegue acessar suas informações num só lugar e também, se você mudar, você não perde o que foi feito. Então, você pode ajustar de acordo com a sua demanda e com a sua necessidade. É isso? Exatamente isso. Como eu falei, algumas coisas vão mudar porque são plataformas diferentes, mas digamos que o centro de tudo vai permanecer igual. Maravilha. Pode continuar então com a apresentação. Perfeito. Aí seguindo aqui, Trini, como eu falei, além da utilização das ações do CRM, que vai servir para a gente qualificar, né, o nosso lead, o cliente, né, para saber se ele está, por exemplo, interessado em comprar, em alugar, ou mesmo se ele está interessado em uma casa, um apartamento, tá? A gente pode também fazer perguntas abertas, né, para ele informar qual que é o bairro ou cidade em que ele está interessado. A gente também pode perguntar qual que é o orçamento mensal que ele tem para aluguel ou para compra, tá? A gente sabe enfim, em várias cidades do Brasil, os aluguéis são muito diferentes, também a compra de imóvel é muito diferente, então a gente pode fazer essas perguntas de qualificação, né, para saber exatamente o que oferecer para os clientes, né? Aqui, por exemplo, seria um outro caso que a gente poderia utilizar a ação no CRM. Para esse exemplo aqui não utilizamos, mas poderia ser perfeitamente utilizado. E, além disso, a gente tem a opção sempre de transferir diretamente para um agente, ou seja, uma pessoa, um atendente que vai estar conectado lá na caixa de entrada da HubSpot e que vai receber esse lead diretamente lá para conversar com ele e ver como ele pode ajudar. E a gente também pode enviar uma mensagem com links. E aqui é outra funcionalidade muito interessante que a gente tem, que é o bloco objetivo, que possibilita a gente ter o número de usuários que leram as nossas mensagens, tá? Que leram as mensagens, e também, caso essa mensagem tenha um link, a gente também pode ver, ter acesso a quantos usuários clicaram nesse link. Então, a gente pode ver quão eficiente as nossas mensagens têm sido, e também a gente pode ver se os nossos usuários eles estão seguindo, né, todo o fluxo, ou se eles estão parando em alguma etapa específica do fluxo, tá? A gente sabe que com o chatbot pode acontecer de clientes que entram em contato deixarem, né, o fluxo de responderem, mas para isso a Meta e também a Treble está disponibilizando uma funcionalidade que chama WhatsApp Flows, que possibilita enviar um formulário, né, através do WhatsApp, para o cliente responder algumas perguntas como nome, e-mail, nesse caso se ele está interessado no aluguel, numa compra, numa venda de imóvel, fazer o envio desse formulário e aí ele faz tudo digamos, em uma tacada só, e isso, digamos, para a empresa e para os clientes fornece uma experiência bem melhor. Sim, é uma experiência mais imersiva, então, né, que a gente Uhum. está implementando. Em breve essa funcionalidade vai estar disponível para todos. Atualmente a gente está na fase ali de testes com alguns clientes que tiveram essa necessidade, precisaram implementar um pouquinho antes e logo mais a gente vai estar liberando para todo mundo. Porém, é uma função realmente muito interessante, né, Gabriel? Porque é como se Isso. você não precisasse sair da conversa do WhatsApp para realizar o que você necessita ali em relação, como o Gabriel explicou, um formulário ou qualquer outra coisa. Então, dentro da própria conversa, você encontra tudo ali dentro, tudo embutido. Você não é deslocado para um site, você não é redirecionado para algo fora do ambiente do WhatsApp. Então, isso facilita, gera aí ganho de tempo para os clientes e toda essa praticidade de ter tudo num só ecossistema, né? Exatamente. Sim, o WhatsApp Flows, como você falou, ele não está disponível para todos, mas caso alguém tenha interesse em utilizar e testar essa ferramenta, é só falar com a nossa equipe que a gente vai estar feliz de ativar para vocês na versão beta. Sim. E o que mais você tem para mostrar para a gente? Bom, basicamente é isso, né? Um fluxo bem simples, mas que tem perguntas muito essenciais para os segmentos, para as empresas de real estate, onde a gente consegue, digamos, segmentar nossos usuários e o mais importante de tudo, com a integração que a Treble tem com a HubSpot, todas essas informações aqui vão estar lá no nosso CRM, então a gente não vai precisar ficar buscando informações em várias ferramentas. Tudo vai estar
lá bonitinho na HubSpot. Isso vai facilitar muito, por exemplo, o trabalho dos assessores, né, dos agentes de real estate, no momento de verificar quais as informações do cliente, o que ele está buscando, etc, etc. Perfeito. Bom, gente, foi isso hoje para o nosso Behind the Features. Eu agradeço a presença do Gabriel aqui para explicar esse fluxo para a gente. Se você tiver qualquer dúvida, quiser agendar uma demo, entra no nosso site, treble.ai. Só isso, desse jeito, você já está no nosso site, já pode agendar lá com a gente. E aí, se você entrar dentro do nosso fluxo, o Gabriel vai estar lá te esperando para fazer o seu onboarding. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Trine. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.